São 6 da manhã e você está na frente do espelho. Sérum de vitamina C, hidratante com FPS, massagem com gua sha. Você não pensa nisso como trabalho, você só faz toda manhã e com o tempo, sem drama e sem outros esforços, a pele vai ficando melhor. Agora imagina que seu dinheiro faz a mesma coisa. Você coloca lá, vai viver sua vida e quando olhar de novo, aumentou. Isso tem nome e hoje a gente vai falar sobre isso. Oi, seja bem-vindo ao De Repente Web3, podcast para mulher que quer entender o universo cripto sem abrir mão do estilo, inteligência e um bom expresso pela manhã. Oi, eu sou a Luísa e hoje a gente vai falar sobre duas das palavras mais poderosas que você vai aprender em 2026, staking e yield. Se você já se perguntou, mas como que as pessoas ricas fazem dinheiro sem trabalhar o tempo todo? Essa é a resposta, ou pelo menos parte dela. Hoje a gente vai desmistificar esses conceitos usando uma analogia que você provavelmente já pratica todo dia sem saber. A gente vai falar de colágeno, rotina e eficiência, e de como criar uma camada de renda passiva que pague os seus pequenos luxos sem você precisar mexer no principal. Vou começar com uma pergunta que ninguém te faz assim diretamente. Já sentiu que trabalha muito, gasta com intenção, mas o dinheiro nunca parece crescer de verdade? Não é culpa sua, é estrutural. A maioria de nós foi criada num modelo de dinheiro que funciona assim. Trabalha, recebe, gasta, economiza o que dá, que raramente é muito, e é um ciclo linear, você trocando tempo por dinheiro ad infinitum. O problema é que o tempo é finito, e o custo de vida, especialmente o seu estilo de vida, vai subindo. Aquele jantar no restaurante novo, um retiro de alguém trancoso, o sérum que custa R$1.000, mas funciona. A assinatura do Pilates que você ama. Esses não são luxos frívolos, são coisas que fazem parte de quem você é. Mas pagar por elas sempre do seu salário principal cria uma pressão que a gente sente, mesmo quando não verbaliza. E se existisse uma camada de renda que pagasse exatamente esses itens, sem você precisar trabalhar mais horas, precisar vender nada, nem precisar sacrificar o principal? Isso é o que o mundo de finanças descentralizadas pode te oferecer. E especialmente é isso que os staking e yield fazem. Tá, colágeno, você sabe como funciona, né? Não que você toma num dia e no seguinte já acorda com aquela pele de bebê. Não existe esse milagre. O que existe é consistência ao longo do tempo. Você coloca o suplemento lá todo dia ou quase todo dia, vai fazer seu skincare, vai viver sua vida e depois de 3 meses, às vezes 6, você olha no espelho e pensa, nossa, minha pele tá bem melhor. Não foi um evento, foi um processo. Staking funciona exatamente assim. Você pega uma criptomoeda e coloca lá para trabalhar numa rede blockchain. Esse processo se chama staking. Em troca, a rede te paga recompensas periodicamente, geralmente em porcentagem anual, o que no mundo cripto se chama API, Annual Percentage Yield, rendimento percentual anual. Você não precisa monitorar todo dia, não precisa fazer nada especial, o dinheiro só vai crescendo. Igual o colágeno, você coloca lá, deixa agir e com o tempo o resultado aparece sem esforço diário. Agora, eu sei que você está pensando, isso é seguro? Não me parece. É uma pergunta muito válida. Nenhum investimento é sem risco, e isso eu vou dizer claramente. Mas a gente vai falar sobre esse risco de forma inteligente mais pra frente. Por agora, deixa eu terminar a analogia, porque tem um detalhe delicioso. Você sabe por que o colágeno funciona? Porque o seu corpo usa essa proteína para construir estrutura. Você está contribuindo para um processo que já existe. No staking é a mesma coisa. Quando você faz staking de Ethereum, por exemplo, você está ajudando a validar transações na rede. Você está contribuindo para a infraestrutura do sistema. E em troca dessa contribuição, você é recompensada. Não é mágica, é mecânica. Agora, eu vou adicionar mais uma camada. Se o staking é o colágeno, yield é o seu skincare completo. É o conceito mais amplo que inclui várias formas de fazer esses ativos cripto gerarem renda. Yield significa literalmente rendimento. No mundo DeFi é o retorno que você recebe por deixar seus ativos trabalhando de alguma forma. Staking é uma forma de yield, mas tem outras. Vou te dar 3 principais e vou usar comparações com o mundo real para cada uma. Staking é a que a gente já viu, contribui para a segurança da rede blockchain e recebe recompensas. É o equivalente a alugar um quarto na sua casa para uma plataforma de hospedagem. O espaço está lá de qualquer jeito, você só decide colocá-lo para gerar retorno. Número 2. Liquidity Providing. Isso é quando você deposita 2 ativos numa plataforma de troca descentralizada, chamada de DEX, para que outras pessoas possam fazer trocas de cripto. Em troca, você recebe uma parte das taxas de cada transação que passa pelo seu par de ativos. É como se você fosse dona de um câmbio de moedas no aeroporto movimentado. Cada vez que alguém troca dólar por euro na sua janelinha, você fica com uma porcentagem. Você nem precisou estar lá. Outra opção são os empréstimos descentralizados. Você deposita cripto numa plataforma de lending e outros usuários podem tomar esse valor emprestado pagando juros. E esses juros vão para você. Sabe o CDB? O conceito não é tão diferente. Você empresta o dinheiro para o banco e ele te paga juros. Aqui você empresta para o protocolo e ele te paga juros. A diferença é que os yields de DeFi costumam ser significativamente maiores. E o risco também, o que eu vou abordar com honestidade daqui a pouco. O ponto é, existe um ecossistema inteiro de formas de fazer seus ativos criptos gerarem renda passiva. E muitas dessas formas têm um rendimento anual que seu dinheiro parado na conta poupança jamais vai alcançar.
Vamos pra prática, porque eu, sinceramente, sou a gatinha dos números. Imagina que você tem 5 mil em cripto, digamos Ethereum, vai, que você não pretende vender no curto prazo. Você considera como parte do portfólio e o dinheiro tá lá. Se você fizer staking desse Ethereum com uma API de 4 a 5% ao ano, que varia bastante, mas a gente vai usar um número um pouco mais conservador, você teria um retorno de aproximadamente 200 a 250 reais por ano. Parece pouco, né? Mas calma aí, isso dá uns 16 a 20 reais por mês, que é o seu expresso no café superfaturado, vai. Dobra isso, 10 mil em staking, 400 a 500 por ano, mais de 40 reais por mês. Já é uma garrafa de vinho ou uma assinatura daquele app que você fica pensando se cancela ou não. 50 reais? Agora você está falando de 2.000 a 2.500 por ano. Isso é uma viagem de fim de semana, uma sessão de botox, o look completo de uma marca que você ama. E você não mexeu no principal. Essa é a parte que muda o jogo, menina. Não é sobre ficar rica do dia para a noite. É sobre criar camadas de renda que pagam as coisas que fazem a sua vida mais bonita, enquanto seu patrimônio principal permanece intacto. E, idealmente, crescendo junto. É a filosofia That Girl aplicada às finanças. Rotina consistente, resultados compostos ao longo do tempo, sem drama diário. A gente tava falando de números e confesso que quando eu fiz essa conta pela primeira vez, eu fiquei, por que ninguém me contou isso antes? Então eu espero que você também tenha sentido um pouquinho disso. Mas agora vem a parte que é obrigatória em qualquer conversa sobre cripto e que muita gente pula porque estraga a festa. Os riscos. Vamos falar um pouquinho. Olha, eu gosto muito de cripto, mas eu gosto ainda mais de mulheres tomando decisões financeiras bem informadas. Então vamos ser honestos. Um dos primeiros riscos que a gente encontra é a volatilidade do ativo. Seu yield pode ser de 5% ao ano, mas o preço do ativo cair 30%, você ainda está em negativo em termos de valor de reais. Yield não protege contra a queda de preço. Por isso, a filosofia que eu defendo e que faz mais sentido, especialmente para quem está conhecendo, é fazer staking de ativos que você já pretende segurar de qualquer jeito. Se você acredita no Ethereum a longo prazo, o yield é um bônus, você não está arriscando mais do que já estava. Não vai colocar staking em dinheiro que você pode precisar no curto prazo. O segundo risco é um risco de protocolo, ou Smart Contract Risk. Em plataforma DeFi, você está confiando num código, um Smart Contract. Se esse código tiver uma vulnerabilidade, se for explorado por hackers, você pode perder os fundos. Isso acontece, não frequentemente nas plataformas mais estabelecidas, mas acontece. Por isso, pesquisa antes e usa plataformas com histórico, com auditoria de segurança e com comunidade ativa. O terceiro risco é impermanent loss, no caso de liquidity providing. Esse é mais técnico, mas eu vou simplificar. Quando você provê liquidez com dois ativos e o preço desses ativos muda muito em relação um ao outro, você pode sair com menos do que entrou, mesmo depois dos yields. Para quem está começando, eu não recomendaria começar por esses. Staking simples e lending são mais previsíveis. O quarto risco é o risco de custódia. Se você usa uma exchange centralizada, tipo a Binance, Coinbase, Kraken, e essa exchange tiver problemas, você pode perder acesso aos seus fundos. Lembra da FTX no caso de 2022, né? Pois é, a solução mais segura é fazer staking ou usar DeFi com a sua própria carteira, porque adiciona uma camada de complexidade, mas também de controle. Eu sei que parece muito, mas sabe o que também parece muito? A bula de qualquer medicamento que você já tomou. A gente lê, processa e toma a decisão com consciência. É a mesma lógica aqui. Vamos pro prático. Você ouviu tudo isso e tá pensando, ok, quero explorar. Por onde é que eu começo? Tem uma resposta em 3 passos, simples, mas não simplista. O primeiro passo, defina sua posição de longo prazo. Antes de pensar em yield, você precisa ter clareza sobre quais ativos você já tem ou pretende ter no longo prazo e que, portanto, não precisa da liquidez imediata. Bitcoin e Ethereum são os mais consolidados. Se você já tem ou pretende começar com esses, ótimo ponto de partida. Passo 2. Escolha onde fazer o staking. Existem basicamente 2 caminhos. O primeiro é via exchange centralizada. Plataformas como a Coinbase, a Binance ou a Kraken oferecem staking de forma simplificada. Você já tem a cripto lá, ativa o staking e pronto. O segundo é via staking direto ou plataformas DeFi, com a sua própria carteira, como a MetaMask ou a LED, mais controle, mais segurança no longo prazo, mas requer um pouco mais de aprendizado. Minha recomendação para quem está começando é começar na exchange mesmo. Depois, quando você se sentir confortável, migra para a custódia própria. Passo 3. Defina um valor com o qual você se sente confortável. Não precisa ser muito. Pode ser 1.000, 2.000, o que fizer sentido para sua realidade agora. 500, o ponto não é o valor, é desenvolver a compreensão do processo. Você vai aprender fazendo, e o rendimento, por menor que seja no início, vai te dar uma satisfação que nenhuma explicação teórica consegue replicar. Agora vamos dar um passinho para trás e falar sobre algo maior. Existe uma diferença profunda entre mulheres que têm dinheiro e mulheres que têm patrimônio. Ter dinheiro é sobre fluxo, o que entra, o que sai, é importante e é necessário. Mas ter patrimônio é sobre a estrutura, ativos que existem de forma independente do seu trabalho diário, que geram retornos por si mesmo e que crescem quando você dorme. Historicamente, esse acesso foi negado às mulheres de formas muito concretas. Você lembra que no Brasil as mulheres só ganharam dinheiro de ter conta bancária sem autorização do marido em 1962, e que a lei de igualdade salarial aqui é de 2023?
O DeFi, por mais imperfeito que seja, por mais riscos que ainda existam, representa algo importante: acesso sem permissão. Você não precisa de aprovação do banco, gerente, marido, de ninguém. Você precisa de uma carteira digital e uma conexão com a internet. Claro que isso não resolve desigualdades estruturais, não é esse o argumento, mas uma ferramenta nova, e ferramentas novas, quando você aprende a usá-la para bem, muda o jogo. Fazer staking não é sobre rendimento, é construir a mentalidade de que seu dinheiro pode e deve trabalhar por você. De que você não precisa trocar todo o seu tempo por toda a sua renda. De que luxo sustentável é possível quando você pensa em camadas. Isso é a rotina da girl das finanças. Não é acordar às 5 horas da manhã, tomar banho frio e moer café especial de grão importado. A não ser que você queira, claro, ser igual a Cassie em Euphoria. É sobre consistência, intenção e estrutura. É sobre fazer escolhas hoje que criam a liberdade amanhã. E esse colágeno financeiro você começa a tomar hoje. Vamos pro recap. Primeiro, staking é o processo de colocar criptomoedas para trabalhar numa rede blockchain em troca de recompensas. Pensa no colágeno. Você coloca, deixa agir e o resultado aparece ao longo do tempo sem esforço diário. 2. Yield é o conceito mais amplo de rendimento passivo em cripto. Inclui staking, liquidity providing e lending. Cada um tem um perfil de risco e retorno, mas todos têm em comum a ideia de fazer esses ativos trabalharem para você. 3. A estratégia mais elegante não é ficar tentando virar milionário do dia pra noite. É criar uma camada de rendimento que pague seus pequenos luxos sem tocar no principal. Sabe aquela assinatura, um jantar, um presente para si mesma, sem culpa. Todo investimento tem risco, e cripto tem seus próprios. Volatilidade, risco de protocolo, impermanent loss. Conheça antes de entrar, comece com os valores que você pode perder sem comprometer sua vida e as plataformas estabelecidas. 5. E o mais importante, começa pequeno, mas começa, porque o tempo é um ingrediente que você não pode comprar depois. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje falando sobre isso. Se você chegou até aqui, já está na frente de muita gente, porque a maioria das pessoas ignora esses assuntos por acharem que são coisas de homem de terno falando de gráfico. E a gente sabe que não é, né? Se você ainda não segue De Repente Web3, esse é o momento. Deixe sua avaliação no Spotify ou like se estiver ouvindo a gente pelo YouTube. E compartilhe com aquela amiga que sabe que precisa ouvir isso. Um beijo e até amanhã. Esse podcast tem caráter informativo e para fins de entretenimento. Nada aqui deve ser interpretado como um conselho financeiro personalizado. Antes de investir, consulte um profissional qualificado e faça sua própria pesquisa.